Vitor Ramírez tem aí alguns problemas. Queria registrar aqui um vídeo que eu vi há pouco, de um trecho do programa Mesa Redonda da TV Gazeta ontem, né? Não vi o programa, mas vi um trecho agora no qual o Vampeta minimiza essa situação. O que o Vampeta fala sobre futebol, para mim, é irrelevante, porque eu acho que ele não fala nada de muito interessante. Pelo menos a mim não acrescenta. Ainda mais um cara que foi um profissional de futebol que um dia disse o seguinte, né? Como é que é? Eles fingem que pagam, a gente finge que joga, né? Que é quase uma confissão de desleixo com a própria profissão. Se o seu empregador não te paga, faça uma greve, peça demissão, processo na justiça, mas você não pode fingir que trabalha, né? Não é correto. Não é assim que funciona. E ele minimiza, e é realmente assustador que ainda existam pessoas assim hoje em dia, né? E pessoas como o Vampeta, né? Que inclusive é um cidadão da cor preta e se manifesta dessa forma, achando que tudo se resume à sua pelada entre amigos e a maneira como ele e seus amigos se tratam. Não é o caso. E é incrível que ainda tenha espaço para poder se manifestar falando coisas bizarras como essa, né? O Ramírez, como disse o Jupe, deve estar bem encrencado, né? Não é novidade para ninguém que a população baiana é de maioria negra, ou seja, os torcedores do Bahia são da cor do Gerson e certamente devem ter se sentido muito mal, muito incomodados. Jogadores do Ceará se manifestaram, vários clubes se manifestaram. É incrível como... porque o Curi disse o Mano Menezes, foi isso que ele falou, né? O cara vem de um outro país, onde talvez até haja uma certa tolerância com isso, mas aqui não há mais. Uma das coisas até positivas em meio a tanta coisa ruim que acontece no Brasil, né? Isso está mudando, já mudou, na verdade, né? E o sujeito acha que pode, de repente, agir de uma determinada maneira, como eu diria, lá ou acolá. Eu estava lembrando ontem, inclusive, que isso acontece também na Europa. No ano passado, houve um jogo da Inglaterra contra a Bulgária e alguns integrantes de movimentos de ultradireita lá, búlgaros, foram para o estádio de futebol. Acho que nem torcedores eles eram. Usaram a partida para fazer o quê? Se manifestar de forma racista contra os jogadores negros da seleção da Inglaterra. Isso teve uma grande repercussão. Ou seja, talvez lá, entre eles, isso seja mais tolerável. Entre os ingleses já não é. Isso acontece também aqui na América do Sul, em alguns países, em relação ao Brasil, enfim. Mas no campo, assim, o que me chamou mais atenção com relação ao Gerson foi a capacidade de reação dele, até do ponto de vista emocional, né? Porque o cara estava transtornado com toda razão. E as pessoas precisam entender o seguinte, né? Pelo que foi relatado, ele disse alguma coisa, né? Na linha do fica quieto aí, né? Negro, ou seja, tradução, você não tem que falar nada, você não tem voz, você não tem o direito de falar, fica na sua aí. Quer dizer, isso é um insulto, é um negócio, é pior do que xingar a mãe, gente. Porque xingar a mãe pode ser até uma coisa meio assim, não é exatamente para xingar a mãe. O cara fala um palavrão, solta aleatoriamente. Isso não é aleatório. O sujeito vê, identifica a cor da pele e manda a pancada. Então, assim, ainda assim, ele conseguiu reagir depois de um período do jogo em que ele ficou nitidamente fora de si, não estava nem rendendo, e depois foram passando os minutos e ele foi crescendo no jogo, jogou pra cacete. Especialmente quando ele pegava a bola lá atrás, o time com menos um homem, então não tinha a organização que deveria ter do ponto de vista tático, e ele conduzia a bola para o ataque, ele levava a bola, e você vê que o cara estava, sem olhar para ele, que ele estava no campo, você não está vendo, ele está literalmente com sangue nos olhos. E foi uma atuação sensacional, acho que para ele lembrar para sempre, não vai esquecer pela experiência desagradável que viveu, mas a maneira como ele conseguiu lidar com aquilo e reagir foi algo bonito até de ver, como ele conseguiu dar a volta, né? O jogo a gente fala mais adiante.